Olá, pessoal! Eu sou a Natália Salazar e esse é um episódio bônus, uma pequena amostra do show No Chão da Sala, que é um show exclusivo para apoiadores. Ele é menos editado, menos politicamente correto, mais bate-papo, mais histórias pessoais, enfim. Esse episódio que vocês vão ouvir foi liberado para apoiadores em outubro do ano passado. E se você quiser conferi-lo na íntegra e conferir também os outros episódios, você pode se tornar um apoiador do Pátria pelo Apoia-se, pela Orelo ou pelo YouTube. E agora sim, vamos para o episódio. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E este é o podcast... Não, este é o Chão da Sala. Bem-vindos ao chão das nossas salas. Aos chões das nossas salas. Esse é o nosso programa exclusivo para vocês que nos apoiam, nos toleram, nos ajudam, nos trazem good vibes. Exato, gente, exato. As pessoas que nos toleram e ainda apoiam, ainda dão dinheiro suado para essa causa chamada Pátria Amada Criminal. Muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada pelo seu dinheiro, muito obrigada pela sua paciência, pela sua suculência, pela sua compreensão, pelo seu carinho. E sem mais delongas, me conte. Sim, eu decidi trazer um tema trevozinho para vocês. Hoje a gente vai falar de lendas urbanas brasileiras. Você vai gostar. Sim! Vamos ver, eu espero que você goste, pelo menos. Eu espero que vocês gostem, gente. A gente vai colocar as fontes para vocês na descrição do episódio, porque tem muita fonte, gente. Eu usei muita fonte e eu não quero perder o nosso precioso tempo lendo todas as fontes que eu usei aqui. Tá certo. Mas a gente vai falar o que são essas lendas urbanas e as que tiverem uma origem, a gente vai falar das origens e as que forem misteriosas, a gente vai deixar o mistério aberto, porque não tem o que a gente fazer, não é mesmo? Tá. Mas a maioria delas eu consegui encontrar uma origem, por isso que tem tanta fonte, gente. Aqui tem pesquisa. Mas vamos lá. Primeira lenda urbana. O Homem do Saco. Ah, sim. Você lembra do Homem do Saco? Eu não peguei tanto o Homem do Saco, porque eu acho que é de uma geração antes da minha. Muito obrigada eu por me chamar de velha. Mas... Não, mas sua mãe falava que o Homem do Saco ia te pegar? Ninguém me falava que o Homem do Saco ia me pegar. Não, mas eu sabia do Homem do Saco. A minha avó falava isso. Do Homem Então, do é da época Saco. das nossas mães e nossas avós, né? Tipo, eu não escutei. Porque eu fui criada com a minha avó, né? A minha mãe, a gente morava na mesma casa, mas a minha mãe trabalhava muito e quando ela chegava e estudava, fazia faculdade à noite. Então, quando ela chegava em casa, eu já estava dormindo. Quem cuidava de mim no dia a dia mesmo, nos dias da semana, era a minha avó. E a minha avó, total, assim, outra geração, não tinha paciência, não tinha nada. E sempre tinha umas histórias dessa, por isso que eu ouvi o do Homem do Saco. Então, porque realmente, eu acho que, por exemplo, a minha mãe deve ter ouvido do Homem do Saco. Mas enfim, conta pra gente, vocês são da época do Homem do Saco? Conta pra gente o que vocês ouviram. Vocês conheceram o Homem do Saco? E aí, eu fui pesquisar a origem, e pior é que... Vamos lá, né? Vamos pro roteiro. Essa lenda chegou no Brasil no final do século XIX e acredita-se que ela tenha sido trazida pelos imigrantes europeus que vieram para o país junto com a primeira grande onda migratória de italianos, alemães, poloneses e russos. Tá. Isso porque os registros das primeiras histórias envolvendo o Homem do Saco datam da Idade Média e a existência de ilustrações do Homem do Saco datando do século XVIII mostram que a lenda sobreviveu ao longo dos séculos. Tá. Segundo essa história, um homem velho, assustador, perambulava pelas ruas em busca de crianças mal comportadas ou crianças que estivessem andando desacompanhadas pela rua. Tá. Então, assim, esses rumores sempre não, né? Existiam desde a Idade Média, mas eles ganharam força em 1910, em decorrência de um crime real ocorrido na Espanha, que ficou conhecido na literatura criminal como o crime de Gador. Então, gente, o Homem do Saco existe. Eita! Eu achei isso tão louco. Realmente existiu um Homem do Saco. Que caso foi esse? Em 28 de junho de 1910, um menino de 7 anos chamado Bernardo Gonzalez Parra foi raptado no município de Gador e encontrado brutalmente assassinado pouco tempo depois.
O assassino foi identificado como sendo um homem chamado Francisco Leona, que confessou... Gente, isso é muito doido. Eu preciso reforçar o quão doida essa história é. O assassino confessou ter sido contratado por um homem rico chamado Francisco Ortega. O Ortega, ele sofria de tuberculose, uma doença que em 1910 ainda não tinha cura. A penicilina só viria a ser descoberta em 1928. Gente, até uma coisa assim, uma informação pessoal, né? Se vocês quiserem saber. A minha bisavó, ela teve tuberculose antes da penicilina. E na época, a cura era uma cirurgia. Eles tiraram 1/4 do pulmão. Tipo, Eita. metade de um dos pulmões da minha avó. Né? Ela Aham. tinha, tipo, menos 1/4 da capacidade respiratória. Eita. Porque na época, a cura para tuberculose era uma cirurgia para tirar a parte afetada, para impedir que espalhasse a Claro. doença. Então, minha bisavó, ela tinha uma cicatriz nas costas, que parecia assim, um formato de asa, que era onde eles abriam para tirar o pedaço do pulmão comprometido. Meu Deus. E assim, não era todo mundo que podia fazer essa cirurgia, dependia do quanto do seu pulmão estava comprometido. Se tinha, tipo, um pulmão inteiro, eu não sei se eles chegavam a tirar, ou se tinha, tipo, se já estava nos 2 pulmões. Tá. Mas olha que doideira, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim mesmo. Tipo, minha bisavó, sabe? Então, né, depois, por isso que a penicilina foi tão revolucionária, porque hoje a tuberculose ela é muito mais rara, mas ela ainda existe e é uma doença que com um antibiótico você cura. Assim. Então, né, ele estava com tuberculose em 1910, não existia cura, ele tinha muito dinheiro e em busca por um tratamento milagroso, ele acabou se consultando com a curandeira Augustina Rodrigues, que lhe receitou beber o sangue de uma criança e passar Augustina do céu. Augustina do céu, sua doida. Mulher. Ela falou que ele tinha que beber o sangue da criança e passar a gordura da criança pelo corpo para se curar da tuberculose. Nossa Senhora. E aí ele contratou o Francisco Leona e falou, arranje uma criança. E aí o Francisco Leona saiu buscando uma criança e o critério foi a criança que ele viu na rua, andando sozinha. Ele fez o Bernardo perder os sentidos usando clorofórmio e colocou o Bernardo dentro de um saco de juta e levou esse saco nas costas até a propriedade do Francisco Ortega, onde o matou, retirou o sangue e a gordura e os entregou ao patrão, que fez uso deles como tinha sido recomendado pela Augustina. Gente, literalmente esse homem pegou o moleque no meio da rua e levou ele num saco nas costas pela cidade, pra fazenda. Jesus Cristo, que coisa horrível! Quando o desaparecimento do Bernardo foi noticiado pela imprensa da época, vários testemunhos... Gente, foi na frente da cidade inteira, porque quando saiu a notícia, um monte de gente foi pra polícia afirmando ter visto ele enfiando o menino no saco e saindo pela rua, na região que o Bernardo tinha desaparecido. Meu Deus. Não demorou muito para que chegassem ao Francisco Leona, porque todo mundo viu, e ele acabou confessando tudo. Ele falou, o meu chefe mandou, explicou a situação, né? E aí acabou que ele, o Francisco Ortega e a Augustina Rodrigues foram condenados à morte pelo crime. Claro. Então, a existência de um homem malvado que realmente colocava meninos em sacos fez com que os rumores ganhassem mais força em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde o homem do saco também passou a ser chamado Papa Fígado ou Papa Figo. Meu Deus, gente. Essa é a história real do homem do saco, gente. Foi assim que chegamos até o homem do saco vai te pegar, porque ele realmente pegou pessoas. Ele realmente pegou uma criança e foi beber o sangue. Gente! E espalhar gordura no corpo. Que horror isso, Augustina do céu. A Augustina devia ter a licença dela de curandeira revogada. Ela foi morta, né? No fim, ela não curou mais ninguém, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. A Insider pode ser a maior aliada para quem, assim como eu, voltou aos treinos e às atividades físicas em geral. Afinal, a Insider tem as peças corretas para cada ocasião. E a peça certa é muito mais do que apenas a peça apropriada. A peça certa te ajuda a começar e manter uma rotina. Ela te incentiva, te ajuda, facilita a sua vida e, de quebra, faz você se sentir confortável e confiante. A linha Motion feminina, por exemplo, conta com uma série de peças que são ideais para qualquer atividade física. Seja ela uma caminhada leve, uma sessão pesada de crossfit ou dançar até o sol raiar nesse carnaval.
Não interessa o tipo nem a intensidade da atividade, a Insider estará do seu lado te proporcionando peças que permitem todo tipo de movimento, que desamassam no corpo, proporcionam conforto térmico e não desbotam. Ou seja, a roupa segue seu ritmo sem te pedir nem manutenção em troca. Em fevereiro tem carnaval, mas também tem desconto para ouvintes do Pátria. Esse mês o cupom é dinâmico, 20% off para novos clientes e 10% off para recorrentes. E ainda soma com os descontos do site. Durante o carnaval, do dia 15 ao dia 18 de fevereiro, pagando no Pix, tem mais 5% off também. O cupom é o PA Criminal, tudo em maiúscula, e acessando com o link creators.insiderstore.com.br/PA Criminal com o PA sem maiúscula. O desconto é aplicado automaticamente no carrinho. Tudo isso está na descrição do episódio, então não tem como errar. Cuida de você, que a Insider cuida do resto. E é isso. Eu não sei como terminar. E beijos. Gente, segunda lenda urbana. Essa é meio engraçada, tá? Tá. Chama perna cabeluda. Essa eu nunca ouvi falar, Renata. Eu também não. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, Ah. mas pelo que eu pesquisei, ela é bastante popular para quem mora ou morou em Recife durante a década de 70. E essa lenda urbana, ela é bem autoexplicativa. Como diz o nome, a perna cabeluda nada mais era do que uma perna cabeluda decepada, que se movia aos pulinhos e era capaz de matar com chutes e rasteiras. Eu amei. Em alguns dos relatos, afirmava-se que o pé tinha unhas grandes e podres, e outros relatos diziam que era o pé de uma criatura que não era nem humana nem animal. Ai, gente. As vítimas eram atacadas de maneira aleatória. Bastava você estar na rua de madrugada para correr o risco de ser atacado pela perna cabeluda. Havia quem dissesse que a perna cabeluda podia seguir as pessoas até suas casas e se esconder debaixo das camas para atacar seus moradores. Imagina que pavor! Você... Imagina, você tá dormindo, sai uma perna cabeluda debaixo da sua cama pra dar um chute em você, com aquelas unhas podres. Sim. Aquelas unhas enormes, sem pedicure. E ela ia te chutar, você ia ser acordado por ela, porque ela atacava as pessoas enquanto elas dormiam. Ela se enfiava embaixo da cama, esperava a pessoa dormir, porque é afrontosa, e aí ela saía e começava a chutar a pessoa. Por conta disso, as crianças que viviam em Recife nessa época passaram a olhar debaixo das camas antes de dormir, pra ver se a perna cabeluda não estava escondida lá. Gente, essa é a lenda mais aleatória da face da Terra. Eu nunca vi isso. É maravilhosa. Eu amei essa lenda urbana. E ela teve uma origem um tanto quanto peculiar e militante. Além de tudo, tem militância nessa lenda urbana, gente. Por quê? O autor dessa figura, né, da perna cabeluda, é o jornalista Raimundo Carreiro. Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras e vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Contos pelo livro As Sombras Ruínas da Alma, em 2000. Na época, o Carreiro trabalhava no Diário de Pernambuco e comentou que um dia um colega de redação chegou desesperado para trabalhar no turno da noite, alegando ter visto uma perna cabeluda debaixo da cama que ele dividia com a esposa. E quando os amigos dele perguntaram, tá, de quem que era essa perna? Ele respondeu que era uma perna sem corpo. E aí a galera começou a zoar ele. Obviamente. Só que assim, essa anedota, né, essa história, primeiro começou como uma piada interna, mas acabou virando matéria de jornal em decorrência do momento político pelo qual o Brasil passava. E sobre isso, o próprio Carreiro contou numa entrevista que ele concedeu em 2019 para o portal Aventuras da História. Eu vou pegar a frase dele aqui. Tá. Como vivíamos sob a ditadura militar e muito conteúdo não podia ser publicado devido à censura, o então editor do Diário de Pernambuco e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Marques Fernandes, incumbiu a mim uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Surgiu então a história da perna cabeluda. A história se espalhou como... Era basicamente assim, gente, você tinha... nessa época falam que tinha jornal que publicava, tipo, receita de bolo, porque você tinha todo o espaço diagramado para as matérias no jornal impresso, só que aí, de repente, por exemplo, uma matéria para a qual você tinha dedicado meia página era censurada, faltando horas para o jornal ser publicado. Você tinha aquele espaço em branco, você tinha anunciante, você não tinha o que pôr. Então,
pediram para eles terem essas histórias absurdas, que era meio que o que o Notícias Populares fazia também, né? Sim, com o bebê E diabo. aí ele decidiu que era o momento, né? E a história se espalhou como fogo por Pernambuco e o Raimundo Carreiro, o inventor da história, foi surpreendido ao ser contatado por vários homens que alegaram ter tido os ossos quebrados pela perna cabeluda. Meu Deus! O que só serviu para aumentar o desespero da população. Pro Carreiro, esses avistamentos tinham uma explicação super simples. Muito provavelmente eram pessoas que tinham passado por situações meio embaraçosas, que acabaram optando por culpar a perna cabeluda. E, assim, a perna cabeluda acabou virando o bode expiatório de Pernambuco. Então ele falava que, por exemplo, no caso do amigo dele, em vez do cara falar que a mulher provavelmente estava tendo um relacionamento extraconjugal com alguém, você culpa a perna cabeluda. Ou se você estava tendo um relacionamento extraconjugal com a mulher de alguém e tomou uma surra. Sua mulher pergunta, de quem você tomou a surra? Foi perna Da cabeluda? perna cabeluda, Juro, claro. eu estava ali, tomei uma surra de uma perna cabeluda na rua. Não fiz nada de errado. Tá certo. Tá devendo dinheiro, apanhou do agiota. Perna cabeluda. Exatamente. Então, gente, eu adorei, eu não conhecia. Se você for de amei. Pernambuco e conhecer, me contem. Contem para nós. Tem fotos Mandem. dessa perna cabeluda? Você já viu a perna cabeluda em Recife? Conta pra gente. Em Pernambuco. Avistamentos Avistamentos da aceitamos. perna cabeluda. Gostaria. E foi ótimo você perguntar se tem foto, porque a terceira história, ela tem um vídeo. Antes de eu começar a contar, eu já vou te mandar o vídeo, porque eu sei que você vai ficar curiosa. Gente, sim. esse caso eu vou deixar para vocês decidirem, tá? Eu não vou me meter nessa... Peraí. O final você decide. O final você decide. Deixa eu pegar aqui. Eu te mandei no Messenger, mas segura um pouquinho. Eu vou te falar a hora de abrir o vídeo. Ah, tá. A história 3, gente, que é A Mulher de Vermelho de Marilândia, tá? Da Pernambuco dos anos 70, então a gente vai pro Espírito Santo do início dos anos 2000. Espírito Santo. Sim. Quando um grupo de 7 jovens, eram 4 homens e 3 mulheres, decidiu acampar no Pico da Liberdade, que é o maior pico do norte do Espírito Santo. Tá. Ao que tudo indica, foi um rolezinho bem clássico de jovem dos anos 2000, sabe? Com direito à Legião Urbana sendo tocado na roda de violão. Ixi. Aquela... pois é. E a boa e velha filmadora com aquelas fitinhas de VHS, sabe? Sim. Registrar o momento daquelas filmadoras. Claro. Pois bem, então eles fizeram o rolê. O rolê foi, tipo, nada demais, uneventful, né? Não teve... Foi ok. Fizeram o passeio, todo mundo feliz, todo mundo bebeu, comemorou, dançou e tal. Todo mundo voltou pra casa. E dias depois, o grupo se reuniu pra assistir a fita, que era outra tradição dos anos 2000, né? Você filmava as coisas, depois todo mundo se juntava em casa. Não tinha como você mandar pro celular. Celular, na época, quem tinha era só quem era rico e quem tinha era só pra mandar SMS. Então não tinha compartilhar o vídeo pelo WhatsApp, né? Vocês tinham que se juntar na casa de alguém, colocar a fitinha naqueles adaptador de fita VHS, colocar na TV e todo mundo assistia junto na TV de tubo de 29 polegadas. Sim! E, gente, ao rever essa filmagem, o grupo tomou um susto. Porque eles estão no alto do morro, meio que na beira de um precipício, assim. E no fundo da filmagem, bastante visível, aparece a figura de uma mulher de vermelho, que desaparece depois de alguns segundos. Ai, meu Deus. Eu não encontrei a filmagem original, mas eu encontrei uma gravação da gravação. Tá. Dá pra você ver tudo com clareza, só que o áudio tá meio zoado, porque as pessoas que gravaram a gravação estavam meio desesperadas. Claro. E elas estão falando no meio do vídeo, então o som se mistura um pouco. Tá. Eu vou colocar esse vídeo no nosso perfil do Instagram pra vocês conferirem. Vocês vão ouvir 2 vozes dizendo dá pra ver e dá sim. Essas vozes não são as vozes da filmagem original. Essas são as vozes das pessoas gravando a filmagem e perguntando se tá pegando, sabe? Porque essa filmagem foi gravada também com uma filmadora, também nos anos 2000, então as pessoas estão assim, você tá filmando? É bem a caseiro. filmadora da filmadora. Deixa eu ver o vídeo. Pelo amor de Deus. Dá uma olhada. É muito visível. Eu tô muito, muito curiosa, pera. Deixa eu me preparar psicologicamente. Você viu?
Ai, meu Deus. É Menina, muito visível. eu tô toda arrepiada. E ela some. Ai. Eles falaram que na hora que eles estavam filmando não tinha ninguém lá. Que creepy. Nossa, menina, eu tô sozinha em casa aqui nessa tempestade. Eu tô toda arrepiada, Renata. Mas então, eu achei muito bizarro, porque você vê que assim, tem um cara que ele tá de camiseta vermelha no vídeo que E ele tá ele tá passando. olhando pro nada, ele tá olhando pro penhasco. Ele tava, pelo que eu entendi, ele tava indo fazer xixi no mato. Ele nem se ligou, eles nem se ligaram que ela tava ali. Então. E tipo, pelo que eu vi, gente, esse vídeo tá no YouTube, tem um monte de gente comentando, né? Quem conhece o lugar fala que depois desse mato não tem nada. Não tinha como ela sair correndo, por exemplo, pro outro lado, porque é precipício. Não tem, é o vazio, sabe? Era até por isso que o cara tava indo fazer xixi ali, porque era o nada. Não, na tipo, frente. é muito unsettling, isso é muito assustador, porque ela para olhando pra eles e ela não tem reação nenhuma, ela não tá olhando, ela não tá curiosa, ela não E tem não dá pra ver o reação rosto nenhuma. dela. Não tá tão de longe. É como se fosse uma mulher sem rosto. É como se fosse uma mulher sem rosto e ela tá parada, catatônica, assim, olhando pra eles, só que não dá pra ver o rosto dela. E ela não tá, assim, curiosa, ela não tenta acenar, ela não olha pro lado, ela não olha pro penhasco, ela só olha, ela aparece, olha pra eles, assim, em direção a eles e some. Deixa eu ver de novo. Menina, eu tô Pode toda ver. arrepiada. Ai, meu Deus do céu. Gente, calma, a gente vai pôr no Insta, tá? Vocês vão poder ver também. Não se preocupem. Mano, ela aparece do nada. É do nada, é do nada. E você percebe que só ela e a árvore que ela encosta se mexem, o resto, os arbustos e tal, nada se mexe na filmagem. Nossa. E a coisa mais assustadora desse vídeo, é claro, que é o povo cantando na roda de violão, né? Cantando Várias pessoas Clara. comentaram isso no. Eles estão cantando Será do Legião Urbana. Muito Ai, mal. credo. Desculpa, pessoas, me perdoem se vocês estavam na filmagem, mas eu acho que eles já deviam ter bebido. Eles estão gritando. Gente, a gente canta muito pior nesse podcast. Sim. Sim, a gente canta muito só pior. Então, precisa não... fazer uma graça, porque a gente sempre fala que rodinha com violão é sempre uma desgraça. E não tem Sim. uma rodinha com violão que seja maravilhosa. Sempre um. O nome rodinha de black metal surgiu exatamente por conta do nosso Exato. sugeriza rodinhas de violão e que a galera toca Legião Urbana e era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Nossa Senhora! Da banda mais chata. Engenheiros do Havaí, eu sei que é uma banda boa, mas é a banda mais chata da face da Terra. Não tem uma música que é legal. A banda é chorona. Eu gosto, mas é uma banda chorona. Eu gosto de Engenheiros, mas é que é uma banda chorona. Ele canta assim. Eu não tenho uma opinião formada. Não sei, tipo. Vou ser cancelada pelos Engenheiros do Havaí agora. Pois bem, gente, então. Esse caso viralizou pela cidade inteira e reza a lenda que a aparição seja o fantasma de uma mulher grávida que teria caído daquele penhasco no século XIX. Tá. Essa mesma aparição teria sido vista por um agricultor que trabalhava num cafezal no entorno da montanha. E ele teria ficado tão impactado com a mulher que ele teria feito xixi nas calças e desmaiado. Ele teve que ser socorrido Meu dali. Deus, coitado. Foi bem... humilhante. Bem pesado. Mas, gente, se eu visse essa mulher no meio do mato, eu não sei o que eu ia fazer também. Ai, e, gente, credo. eu vou deixar pra vocês decidirem o que vocês acham da história, tá? Os comentários do YouTube, como eu comentei, que foi onde eu encontrei o vídeo, são divididos. Tem muita gente que acha que o vídeo é fake, outras pessoas juram ter tido experiências similares no mesmo local. Fato é que se foi uma armação ou se era uma pessoa aleatória no fundo, essa tal pessoa nunca se pronunciou e ninguém nunca se pronunciou a respeito ou ofereceu qualquer tipo de explicação ou contexto até hoje. E o caso acabou se transformando numa lenda urbana. A fita foi periciada e, assim, não é montagem, a fita não foi adulterada. Então, agora que eu tô olhando de novo, ela não tá de frente pra eles, ela tá de costas pra eles. Porque, Você achou? ela é toda branca, o colo aqui dela é branco. É vestido vermelho, a pele branca, e daí tem o rosto dela é preto. Então eu acho que ela tá de costas e aquilo é o cabelo dela amarrado num coque, alguma coisa assim no rabo de cavalo.
Cada um tem uma opinião. Tem gente que fala que ela é uma mulher sem rosto. Eu cheguei, de novo, gente, reforço que eu sou muito ignorante em termos de religiões e espiritualidade, mas tinha gente comentando no YouTube que era uma pombagira. A Eu não pombagira sei. não tem rosto? Não sei, mas falam que ela usa vermelho, né? Não sei, então, realmente não mas... sei. Eu não sei. Tem um monte de gente que comenta. Eu vou até nas fontes, vai estar o link do YouTube também que eu usei. Vou até pegar agora. É que ela aparece do nada, ela anda de lado, assim, Sim. ela só... É. E depois ela some, você vê, depois eles voltam a filmar e não tem mais nada lá. Então. Então, Credo. como eu comentei, eu não sei. Mas um monte de cada um tem uma opinião. Tem gente que fala, gente, obviamente é uma pombagira. Tem gente que fala que. Obviamente, o povo fala, obviamente é uma pombagira, amado. Não é, uma pombagira não é óbvio. Você vai me Eu também não. desculpar, pode ser óbvio, tipo, para uma parte da população que tá numa religião que acredita na pombagira, mas não é uma coisa óbvia que todo mundo fala, uma mulher de vermelho. Obviamente, uma pombagira. Não é assim, não é óbvio. Não, eu também acho que não, mas a galera da internet, assim, o que eu vi nos comentários é que muita gente que nasceu no Espírito Santo, ou que cresceu no Espírito Santo, fala que tinha pavor dessa história, que viu esse vídeo, tinha pavor desse vídeo. Então, se você é uma dessas pessoas, conta pra gente o que você achou, se você teve uma experiência, se tem uma explicação. Eu não encontrei nada que justificasse, ninguém nunca assumiu autoria de nada. Se é um hoax, a pessoa levou essa história com ela, tá guardando essa história com ela. Eu acho que, agora que eu tô vendo várias vezes, eu acho que ela está de costas. Porque eu acho que aquilo é o cabelo dela, porque não tem sentido o peito dela branco e a cara preta, como se fosse tudo uma coisa só. Então eu acho que ela tá de costas, aquilo é o cabelo dela. Eu não sei, porque eu vi até gente falando que parece que ela tá grávida, mas eu não sei se é o Meu vestido. Deus, gente. Olha, gordofobia na hoax da pombagira. Ai, Ela tá com uma assim, parece que ela é um pouquinho mais larga na região da barriga. Mas não pode ser porque o vestido é meio rodado? Porque é um vestido antigo, né? Não é, parece que não é uma coisa dessa época. Assim, parece que ela parece uma figura de um outro tempo, sabe? É quase uma fantasia. Então, é meio rodado e meio assim, Ele, flowy, e sabe? ele tem Então um parece decote que bate o princesa. vento. Tem um decote. Então. E ele parece até com aqueles tecidos meio tule, meio aquelas coisas meio de antigamente, sabe? Não sei, foi a impressão que me deu. A impressão que me deu é que era um vestido vintage, assim, parece ser uma figura de outro tempo. Mas eu acho que ela tá de costas, isso é o cabelo dela. Conta pra gente o que vocês acham, gente, da mulher de vermelho. E o cara tá lá, o mijão tá lá, tranquilo. É porque eles não viram, eles falaram que na hora que eles gravaram, eles não perceberam nada. Eles surtaram depois que eles viram a filmagem. Ai, credo, gente. Ai, meu Deus. Tanto que você vê na hora ninguém se abala, tá todo mundo dando risada, cantando pra câmera. Foi depois que eles assustaram. Claramente ninguém se abalou ali. Não, porque eles não viram, todo né? mundo cantando. Pois bem, gente, conta pra Que gente o que medo. vocês acham da Mulher de Vermelho de Marilândia, quero a opinião de vocês. E se você for de Marilândia, se você for da região, conta pra gente também o que vocês acham. Nossa, conta e manda tudo que você tiver, tudo. Nath está Todas obcecada. as histórias. Eu tô obcecada com a mulher de Marilândia, gente. Pois bem. Enquanto a Nath reassiste o vídeo até ela decifrar o caso, vamos pra próxima lenda urbana, gente. Essa você vai lembrar, porque essa é da nossa época, eu acho. Facas escondidas em bonecos do Fofão. Yes! Essa é maravilhosa. Não a lenda urbana. Bom, pra quem não sabe, gente, se você não é da nossa época, se você não pegou, né, esse momento, o Fofão era uma mistura de cachorro com alienígena oriundo do planeta Fofolândia, que apareceu pela primeira vez na TV. Pois é. Eu nem sabia disso. Você não sabia? O Fofão era tudo isso. Ele é uma mistura. Que ele era um cachorro alien? Ele é um cachorro alien oriundo do planeta Fofolândia, que apareceu pela primeira vez na TV Globo em março de 1983, dentro do programa infantil A Turma do Balão Mágico. Eu tinha disco de vinil do Balão Mágico. Eu tinha um disquinho daqueles pequenininhos, sabe? Que deve ter, tipo, tem menos músicas, né? Eu acho que é uma coisa assim. Que tipo, tinha 4 músicas, uma coisa assim, que era do Balão Mágico. Ele começou, então, ele não tinha nessa época, ele começou como um dos personagens do Balão Mágico, né? E esse personagem era interpretado pelo ator Orival Pessini.
E ele fez um sucesso tão grande entre o público infantil que ele acabou ganhando seu próprio programa na Rede Bandeirantes em 1986. Uhum. O programa foi igualmente bem sucedido na Band e, como era comum naquela época, não demorou para que o Fofão pudesse ser visto em cadernos, brinquedos e ganhasse sua própria linha de bonecos. Nascia assim o boneco do Fofão, gente, que vendeu 4 milhões de cópias. Caraca! Minha tia tinha um boneco do Fofão. E assim, vamos lembrar que a gente está falando do Brasil pré-Plano Real, né? Marcado pelo desemprego, pela hiperinflação, por uma grande crise econômica, uma grande crise política. Então, assim, um brinquedo vender tudo isso, 4 milhões de unidades no Brasil do final dos anos 80, não era pouca coisa, tá? O Fofão só não a crise pra mim no Brasil. Pois é. Não, foi uma febre mesmo, gente. Não tem outra definição. Mas nem tudo foram flores na lore do Fofão. Não. Em algum momento, entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, um homem chamado Deusenir Prieto... Ai, Deusenir. Ai, Deusenir. Ele procurou a imprensa, afirmando que ele comprou um boneco do Fofão para o filho, que teria derrubado o boneco sem querer e a cabeça teria se soltado. Tá. E, para o espanto de todos, da cabeça do boneco saíra um objeto pontudo, muito parecido com uma faca. Tá. Que nada mais era do que uma estrutura desenvolvida para dar suporte ao corpo do boneco e manter a cabeça presa com mais segurança. O Deusenir era especialista em métodos e processos na fabricação de brinquedos. E ele fez essa denúncia para informar as pessoas de que o boneco podia representar um risco para as crianças. Claro. Então ele falou, olha gente, eu comprei pro meu filho, o boneco abriu, tem esse negócio, eu entendo por que vocês fizeram, mas essa não é a forma correta de você manter a sustentação, ou pelo... Ele falou assim do ponto de vista técnico mesmo. Claro, isso pode machucar uma criança. Sim. O Deusenir, que viria dar uma entrevista sobre isso para a revista Super Interessante décadas mais tarde, ele alegou que o objetivo dele era só alertar outras famílias para um brinquedo potencialmente perigoso. Claro. O que ele não imaginava é que essa história viria a tomar proporções, assim, homéricas. Porque logo começaram a surgir rumores de que todo boneco do Fofão escondia uma faca dentro de si. E que durante a noite o boneco ganhava vida e convencia as crianças a fazerem maldades e cometerem crimes. Ninguém estava preocupado que era um boneco que tinha 2 testículos na cara, né? Mas eu fico pensando, gente, ainda bem que você trouxe isso, porque eu não quis falar nada, porque eu fiquei com medo de ser cancelada como uma hater do Fofão, o que não é o caso. Mas assim, quando eu vejo o boneco do Fofão, porque eu era muito nova, tá, gente? Eu sou de 80... É um saco. Eu não peguei tanto da febre do Fofão, porque eu sou de 89. Quando eu tenho idade pra lembrar do que estava acontecendo na vida, o Fofão já não era mais tão popular. Não sei se por conta disso, senão não sei qual que foi o... Mas eu lembro que eu olhava e eu achava ele meio assustador, assim. Eu também não era fã do Fofão, porque na minha época já tinha passado, assim, mas eu sempre achei ele horroroso. Eu achava ele creepy. Então, e hoje já faz muito tempo que eu acho que é um testículo na cara dele, não... A cara dele é igual um testículo, Eu nunca tinha gente. pensado nisso até agora. Você estragou ainda mais o Fofão pra mim. Mas, gente, as bochechas dele é um saco é um testículo. Eu sempre achei que não pode confiar num boneco que a cara dele é um testículo para suas crianças. Você lembra a época que algum governo fez um boneco em formato de saco para gerar awareness contra o câncer de próstata? Não foi o governo do Brasil? Não, eu não lembrava se foi governo federal ou se foi governo de um estado específico. Nossa Senhora. É porque o Brasil teve uma época, pelo menos, que era o líder em câncer de próstata ou câncer de pênis. Porque o povo não lavava. Tinha até uma campanha do Pelé ensinando o povo a lavar o pinto.
Ai, Sim. meu Deus, que mico, né? Ah. Você tem que contratar o Pelé pra ensinar a população a lavar o pinto, porque o povo não sabe lavar o pinto, gente. O pinto. A pessoa nasce com o pinto e ela não sabe lavar. Eu Enfim. acho que é meio que um reflexo também do puritanismo, né? Que não é pra você encostar nos seus Claro. genitais. É, Mas claro. enfim. Gente, então você imagina que foi assim. O Deusenir chegou falando, gente, cuidado com esse brinquedo, pode ser perigoso, se ele cai do jeito, de determinada forma, tem uma coisa pontuda dentro dele que pode machucar uma criança. Daí foi, Sim. você viu que dentro do boneco do Fofão tem um negócio pontudo que parece com uma faca? Daí foi pra, você viu que tem uma faca dentro do boneco do Fofão? Daí foi pra, você viu que o Fofão é satanista? Sim, chegamos aí. Você viu que o Fofão pega a faca e esfaqueia a criança durante a noite Você viu no que ritual satânico? não. O Fofão, na verdade, ele cochichava no ouvido das crianças pra convencer as crianças a matar os pais com a faca que tinha dentro dele. O Suzano. E aí a botaria escalou de um jeito que logo tinham pessoas tentando decodificar supostas mensagens satanistas subliminares do programa do Fofão. E houve quem acusasse o ator, o Orival Pessini, de ter feito um pacto com o diabo em troca de ficar famoso. Isso eu ouvi. Mas esse negócio de pacto com o diabo era muito coisa da década de 90, né? Da Sim. década de 80, 90, porque a Xuxa também tinha pacto com o diabo. Vamos falar dela, calma. Ah, boa. E, gente, a histeria coletiva chegou ao ponto da Mimo, que é a fabricante do boneco, se pronunciar, alegando que o boneco do Fofão atendia todas as normas de fabricação de brinquedos da época. Assim, e esse statement não contribuiu em nada. É claro No que fim dos não. boatos, a galera falou, beleza, mas o boneco do Fofão continua sendo amaldiçoado. Tá certo. No fim, os É porque rumores também não... nessa época saiu o Brinquedo Assassino, né? É, Brinquedo Assassino, qual foi o um pouquinho primeiro? depois. Foi um pouquinho depois? Tá. Sim. Então, daí... Enfim. E os dois eram ruivos. É. Ruivofobia. A gingerfobia. Gingerfobia. Um problema sério. Um problema brincando. sério que afeta 2% da população É, pois é. mundial. Ruivos não têm alma, já ouviu falar? Já. Nos Estados Unidos eles tinham Kika Ginger Day. Que horror! Pois é, os bullies da escola. Eu vi isso uma vez, na internet. Kika Ginger Day foi tipo uma febre que teve nas escolas dos Estados Unidos, que era tipo, você via um ginger, né, uma pessoa ruiva com sardas, e você ia lá chutar a pessoa. Mas você sabe que isso é muito decorrente do preconceito com os imigrantes irlandeses, né? Claro. Tanto que é muito louco isso, porque até hoje tem muito ruivo aqui, mas eles não gostam, eles pintam o cabelo de loiro. Então, e eu acho o ruivo Eles- tão lindo. Por que você pintaria seu cabelo, Não, e a galera gente? aqui, porque o cabelo é bem fino, né? O cabelo ruivo ele é É. bem fininho. Eles destroem o cabelo platinando. Aí o que Ah, acontece é então. que chega uma hora que o cabelo começa a cair inteiro, porque ela. E assim, eles pintam de loiro assim. Carla Pérez Platinar, anos 2000, sabe? Cinderela Baiana. É. E como o laranja é muito difícil de neutralizar com água oxigenada, né? Sim. Eles usam muito, o cabelo das pessoas fica muito ralo e todo mundo usa hair extension. Ai, meu Deus. Pra quê, gente? É É, tão por conta- lindo o porque cabelo por- ruivo, é só por causa Então, do preconceito mesmo. Porque por muito tempo. Não sei se você já leu Poliana. Não. A Poliana dá a entender que ela tem origem Irish, porque ela tem sarda e ela tem muito complexo. Ela odeia as sardas dela, ela odeia a pele dela. Porque por muitos anos, teve todo esse sinônimo de baixo poder aquisitivo. Era sinônimo de você ter uma origem humilde. Pois bem, gente, voltando. Mas realmente, é bem triste isso, que tem... É estranho a gente pensar, né? Humberto Eco tem os livros da história da beleza e da história da feiura, que ele traça um panorama entre os padrões de beleza e a questão da ascensão social. É tipo uma relação entre a aparência física e o que é considerado um sinal de dinheiro. Então, eu acho que é uma questão interessante, assim, e você vê como tem reflexo até hoje, né? Tipo, a grande fome foi há alguns séculos e ainda assim, ainda tem um pouco desse estigma, assim. É muito bizarro. Tanto que aqui, por exemplo, você vê muita criança ruiva. A partir do momento que eles chegam, tipo, que eles ficam mais velhos, jovens adultos, as meninas já pintam de loiro. Aqui também o pessoal pinta bastante de loiro.
os ruivos. Enfim. Pois bem, gente, ainda assim, esses rumores não foram suficientes para acabar com o sucesso do Fofão, que ele se manteve, para acabar com o sucesso do Fofão, que se manteve no ar até 1989, tendo lançado discos, mais produtos licenciados e até mesmo um longa-metragem. Teve um longa-metragem do Fofão. Nossa! A Mimo Brinquedos também continua em atividade e hoje ela oferece um portfólio com cerca de 130 brinquedos. 666 brinquedos. 666 brinquedos. Chegamos nela, gente. Xuxa e o Pacto com o Cramunhão. Yeah! Gente, se você cresceu em igreja evangélica, em igreja Sim. cristã, você sabe dessa, porque pra gente era na igreja evangélica, pelo menos, falando que a única experiência que eu tenho é na igreja evangélica. Eu sou batizada católica, mas eu não frequentava a igreja católica, eu só frequentava a igreja evangélica quando eu era pequena. E na igreja evangélica, a imagem do demônio, né, do diabo, é muito presente, é como se fosse uma pessoa, realmente, uma entidade que está ativamente tentando te tirar do bom caminho. Gente, essa lenda da Xuxa era uma coisa assim que a gente acreditava piamente, porque obviamente que o demônio está tentando tirar a sua alma de Jesus. Obviamente que o diabo está na terra tentando ativamente te tirar do bom caminho. O Então, demônio é ardiloso. a gente acreditava assim, sem questionar. Até adulto acreditava nisso. Sim. Muito adulto ainda acredita nisso. Muito adulto acreditava nisso. Então era, nossa, que vibe, que febre, que surto coletivo. Pois é. Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, é uma celebridade que dispensa apresentações, né? Uhum. Em seus mais de 30 anos de carreira, ela se consolidou como uma das figuras de maior impacto da cultura popular latino-americana, tendo comandado programas como O Show da Xuxa, na Rede Globo. Gente, no Show da Xuxa, ela recebia 80 mil cartas por dia. Nossa Senhora. Planeta Xuxa e Xuxa Park. Todos os programas dela foram recordistas de audiência. Sim. No cinema, ela protagonizou filmes como Lua de Cristal, Super Xuxa contra o Baixo Astral, Xuxa Requebra, Xuxa Popstar e Xuxa e os Duendes. Lua de Cristal vendeu 5,5 milhões de ingressos na época do lançamento, tendo entrado para a história como o filme mais assistido dos anos 90, da década, gente. E é o melhor filme da Xuxa. Eu também gostava muito do Xuxa contra o Baixo Astral. Eu gostava, mas pra mim o Lua de Cristal é o melhor filme da Xuxa. E depois, porque meu primo nasceu e minha tia levava a gente no cinema, sempre. Eu vi todos os outros filmes da Xuxa no cinema. Eu vi Xuxa Requebra no cinema, Xuxa Popstar, Xuxa e os Duendes, Xuxa tudo, né? Xuxa e as Fadas lá, tudo. Vi tudo no cinema. E, gente, em sua carreira, não só de filmes e apresentar programas, vivia a diva, né? Ela também tinha uma carreira musical, em que ela lançou 35 álbuns de estúdio e 23 álbuns em vídeo. Mana. Ela é considerada a apresentadora de TV que mais vendeu discos em escala global, tá? Uhum. O seu álbum Show da Xuxa 3 entrou para o livro dos recordes de 1988 como o álbum mais lucrativo de todos os tempos do gênero infantil. Que loucura. Com 3,2 milhões de cópias vendidas. Que loucura. Ela também foi indicada para 6 prêmios Grammy Latino. Nem sabia disso antes de pesquisar para esse roteiro. Tendo levado as estatuetas para casa em 2002 e 2003 na categoria Melhor Álbum Infantil Latino, com Xuxa Só para Baixinhos 2 e Xuxa Só para Baixinhos 3. Em janeiro de 2019, o patrimônio líquido dela foi estimado em 160 milhões de dólares, que na época equivalia a 670 milhões de reais, o que colocou ela como a 11ª atriz mais rica do mundo. Meu Deus, Xuxa do céu. A gente não tem ideia da proporção, né? Do sucesso eu não dessa gostava mulher. muito da Xuxa quando era pequena. Eu via aquele Xuxa para adolescente que passava no domingo, qual que era? Planeta Xuxa? Xuxa? Planeta Xuxa. Eu via Planeta Xuxa depois que eu já estava maior.
E eu fui ver o documentário na Globoplay ano passado, que eu fiquei assim, gente, eu não acredito que ela era tão grande, eu não lembrava do quão gigante Sim. ela era. Ela teve carreira nos Estados Unidos, acho que na Argentina, na Na Espanha, Argentina. então ela teve carreira internacional, ganhou o Grammy, Ela também constou na lista de celebridades mais bem pagas do mundo pela revista Forbes em 91 e 93. Ela se tornou a primeira mulher latino-americana a entrar na lista. Olha isso, gente. olha, precursora. Em 92, e isso assim, nos anos 90, quando não existia a internet para impulsionar a sua carreira, sabe? Ah, então. Olha o tamanho disso, é um negócio, assim. Em 92, a revista americana Los Angeles Times comparou o sucesso dela na América Latina com a Beatlemania. Ah, Então, assim, fato. quem é Beyoncé perto de Xuxa, sabe? Se você for Ninguém. comparar. Não, Quem é o baixo astral perto de Xuxa? é verdade. Como ter baixo astral sendo Xuxa? E bem, os primeiros boatos envolvendo a Xuxa e um suposto pacto cutinhoso surgiram em 86, logo depois do lançamento do Show da Xuxa, o segundo álbum dela. Esse disco continha as músicas que eram cantadas pela Xuxa em seu programa de mesmo nome, o Show da Xuxa, né? Exibido na Rede Globo pela manhã, como Turma da Xuxa e Doce Mel, eram as músicas. Na época, começaram a surgir boatos de que se você tocasse o refrão de Doce Mel, disponível no lado B do álbum, ao contrário, seria capaz de ouvir sangue, sangue, sangue. Como se ela precisasse Sangue, disso, sangue. né? É, como se ela precisasse disso. Mas assim, eu vou deixar claro, tá? Que se o diabo tiver interessado, estou às ordens. Minha Até alma canto claramente... sangue, sangue, sangue. Canto sangue, 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 meia, meia, meia. Diabo, 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 alô, diabo, igual da Coca-Cola. Gente, o que você quiser, eu não tô fazendo nada com a minha alma, tá aqui parada, entendeu? Não tô usando. Quer levar, eu tô pronta para assinar o contrato. Não tem problema. Aliás, fazemos publi aqui no canal Sim, também, se tiver entendeu? Porque, sinceramente, olha o dinheiro que não a é? Xuxa ganhou, gente, por essa alma aí. Pois é. Entendeu? Eu com 1/3, gente, eu já tô vendendo. Nossa, eu com 1/10 do que ela ganhou, eu já tô vendendo minha alma. Eu tô facinha. Sim. O diabo é só vir pegar. Eu tô pronta aqui, tá com a caneta na mão, gente. Não tô fazendo nada com essa alma aqui. Imagina se há um diabão que nem o Lúcifer da série, Nossa, daí com aquele vende a alma, sotaque vende o ainda. corpo. Gente, eu vou deixar registrado aqui. Ele aparece, ele venha. Mas vamos, Tá bom. bora. Pelo dinheiro da Xuxa, 1/10 do dinheiro da Xuxa, eu tô vendendo. Agora que todos já sabemos que a alma da Natália está à venda. Exato, pode comprar. Então, começou com eu não sei, gente, ninguém sabe da onde surgiu, mas começou com esse rumor de que se você colocasse Doce Mel ao contrário, ela dizia sangue, sangue, sangue. Com o passar do tempo, esses rumores se sofisticaram e começou a se dizer que tinham mensagens satânicas subliminares em diversas músicas do álbum quando tocadas ao contrário. Logo, esses rumores foram escalando, né? E começaram a falar que as bonecas da Xuxa também eram parte dessa tour satânica. Que nem os bonecos do Fofão, elas criavam vida à noite e tentavam assassinar suas donas e suas famílias. A situação chegou num ponto que pastores e padres faziam sermões recomendando que os fiéis não deixassem seus filhos assistirem os programas ou ouvirem os discos da Xuxa. A Globo teve que fazer um pronunciamento, gente. Ah, você tá de brincadeira que a Não. Globo precisou fazer isso. A Globo teve que fazer um pronunciamento dando a entender que ela não disse isso diretamente, mas tipo, ela respondeu diretamente os rumores de que a Xuxa seria satanista, só que, tipo, vou me explicar melhor. A Globo disse, basicamente, a Xuxa não é satanista. E a Globo insinuou que esses rumores teriam sido fomentados pela Manchete e pelas apresentadoras de programas infantis rivais, que estariam com dor de cotovelo do sucesso avassalador da Xuxa. Compreensível.
Então, assim, a Globo deixou muito claro que a Xuxa não tinha nada a ver com o capiroto e insinuou, para não tomar um processo, que era basicamente inveja da concorrência. Provavelmente assim, por isso que a Mara Maravilha exato. fechava todo o programa dela cantando Jesus Cristo. Ela fazia aquela Sim. dancinha assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Lembra dessa Jesus dancinha? Cristo, Cristo, eu estou aqui. Era difícil, né? Porque assim, eu gostava muito dos desenhos. Eu não gostava da Mara Maravilha, mas eu gostava muito dos desenhos que passavam no programa Eu dela. Eram bons só via desenhos. Mara Maravilha porque eu gostava dos desenhos do SBT muito mais do que dos desenhos da Globo. Sim. Então eu nunca me apaixonei pela Xuxa porque os desenhos da Mara eram melhores. É. E É aí que ela veio. despirocou depois, mas ela também era uma boa apresentadora. Sim, sim. E aí veio a Fada Bela, quando eu tava acho que na primeira ou na segunda série, aí eu me apaixonei pela Fada Bela. Sim, Aí a Fada não. Bela eu assistia religiosamente, a Fada Bela. Sim, eu adorava a Fada Bela. Ela trabalhava na agência Caça Talentos. Tinha É, musiquinha. então. Ela era Eu apaixonada pelo adorava. Arthur. Eu tinha até a boneca da Angélica. Da Tinha... Fada Bela. Não era da Fada Bela, era da Angélica, eu acho. Da Angélica. Ah, eu tinha a boneca da Angélica que tinha pinta na perna. Sim, essa mesmo, eu tinha ela. Mas a minha era falsificada porque eu era pobre. Ai, eu não lembro se a minha era falsificada ou não, eu não Eu tinha... acho que a minha era falsificada. Era aquelas do camelô, que a pinta era na perna errada. A pinta era na panturrilha. A pinta era no braço, né? E, gente, eu trouxe também um caso bônus, que não é tão assustador, mas também é uma lenda urbana brasileira que eu tenho certeza que você já ouviu. Que é a carne de minhoca do lanche do McDonald's. Sim! Se você Claro, cresceu... a melhor lenda urbana. Se você cresceu nos anos 80 ou 90, você provavelmente ouviu isso de alguém, que a carne do hambúrguer do McDonald's é de minhoca. Essa lenda urbana... Gente, essa é uma lenda urbana tão besta. É ridículo. Quando eu descobri a origem... Não, a origem dela é tão besta. Ai, meu Deus. Por quê? Como que essa lenda urbana surgiu? Tudo começou nos Estados Unidos dos anos 80, quando, em um evento de portas abertas para a imprensa, o McDonald's levou jornalistas para conhecerem uma das fábricas. E um deles escreveu um artigo falando como é que era a fábrica e tal, comparando a maneira como a carne saía do moedor ao formato de uma minhoca. Sabe quando você compra carne moída na bandeja? Ai, meu Deus, sim. Então, não demorou muito para que no Brasil, seja por uma questão de erro de tradução, seja por uma questão de sensacionalismo, eles transformassem a frase "a carne saía da máquina como se fosse minhocas" para "a carne era feita de minhocas, eu estava na fábrica". No Brasil, esses boatos foram tão fortes que levaram a uma queda de cerca de 30% no consumo do lanche nos anos 80. Mana, eu tinha uma professora de ciências na terceira série que disse na aula que nos Estados Unidos as pessoas cultivavam minhoca para vender para o McDonald's. Nossa. Olha o nível dos adultos daquela época. E você aí criticando sua mãe ou sua avó porque elas caem em fake news. As fake news sempre deram rasteira nos adultos tudo da nossa época também. É verdade. E, gente, só para deixar também bem claro, o McDonald's, ele não fala tanto, pelo menos naquela época, né, ele não divulgava tanta informação sobre venda, sobre queda, então por uma questão de estratégia que eu entendo. Eu achei essa informação de que a queda no consumo caiu 30% por conta dos rumores numa matéria divulgada pelo portal Aventuras da História, ela está listada nas fontes. Eu procurei mais informações sobre a época exata em que essa queda teria acontecido, mas eu não encontrei nada. Então eu não sei exatamente de onde eles tiraram esse dado, mas o Aventuras na História tende a ser um veículo confiável, então eu mantive essa informação, só pra vocês saberem. Sim. Esse rumor tem que ser desmentido até hoje, gente, até hoje se fala disso. Então assim, eu imagino que exista na estratégia de PR do McDonald's lá um pilarzinho que é sempre desmentir que os hambúrgueres são feitos de carne de minhoca. Nossa, gente. Sobre isso, o executivo Roberto Ginpeck, que ficou 15 anos à frente da diretoria de marketing do McDonald's no Brasil, ele disse: "Se fosse verdade, a gente já teria falido, porque o quilo da carne de minhoca é infinitamente mais caro que o filé mignon." Que faz sentido, né?
Em uma nota oficial, o McDonald's ainda diz frequentemente que os únicos ingredientes presentes nos hambúrgueres bovinos são carne, sal e pimenta. E que os cortes de carne usados vêm das partes dianteiras e das costelas do boi. Eu não sei se ainda é verdade, porque o mundo muda muito, né? Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com exportação de carne. Que interessante, eu não sabia. Container reefer, refrigerado. Você me falou só que você trabalhava com comércio exterior, eu não sabia exatamente o que era. E a JBS, naquela época, em 2009, eles abriram um frigorífico na Arábia Saudita, se não me engano, para abastecer o McDonald's. E era um dos maiores frigoríficos deles e era para abastecer Olha. o McDonald's. Eu não sei se isso se concretizou, eu sei que eles abriram esse frigorífico, mas eu não sei se isso se concretizou ou se eles começaram a abastecer outros restaurantes, se eles ainda abastecem, né? Porque a JBS passou por uns mal bocados aí. Mas naquela época eles tinham um frigorífico gigante só para abastecer o McDonald's. E não era de minhoca. Estrategicamente, não faria sentido que realmente o trampo que você tem para cultivar minhoca e o tanto de minhoca que você precisa cultivar para conseguir atender a demanda. Um hambúrguer não ia ter como. Não faz sentido. Então, você vê, ele falou, é mais caro que o quilo do filé mignon, não faz sentido. Não faria um negócio- sentido. É para você ver como, assim, o impacto de um erro de tradução, né? Bizarro. E o McDonald's, inclusive, ele é diferente de um país para outro. Sim. Porque, por exemplo, na Europa, o McDonald's tem uma certa cota de bife que ele precisa ter. Aqui na Noruega, acho que 80% tem que ser bife norueguês, sabe? Tem que ser uma coisa assim para fortalecer o mercado e tal. É que as grandes redes, elas têm que se adequar para o padrão de qualidade de cada país, né? Eu sei que, por exemplo, eu acho que eu já falei isso em algum outro lugar, não lembro. Mas o Subway, quando ele chegou aqui na Irlanda, eles tiveram que mudar completamente. Tipo, o pão do Subway da Irlanda é diferente do pão do Subway brasileiro e diferente do pão do Subway dos Estados Unidos, porque pela composição do pão do Subway dos Estados Unidos, o pão teria que ser importado aqui como bolo, de tanto açúcar que tem. Então. E a taxação do bolo é muito maior do que a taxação do pão. Então, o Subway preferiu adaptar a receita do pão para cá, para ter menos açúcar, para ser taxado como pão, do que manter a receita e pegar uma taxação maior como bolo e doce. Então, a comida muda mesmo, o gosto é diferente. Diferente. E o tipo de processamento que é permitido nos Estados Unidos não é permitido na Europa. Como Foi por eles isso até que teve processam a aquele carne. escândalo com a Friboi e tal, né? Porque não passou pela qualidade daqui, né? Por isso que eles denunciaram e tal. O lance lá do papelão no frango, essas coisas assim. Tem um critério de qualidade que não passa. Você tem que respeitar. Por isso que quando você muda pra cá, é muito louco isso. Quando eu mudei pra cá, eu achava que a carne não tinha gosto, mas é porque a carne tinha muito menos conservante. Aí você fica um tempo, tipo, triste, que você fala... Aí hoje tipo, eu já acostumei, eu não... eu não Mas é por isso também que quando a gente vai pro Brasil, a gente come tanto. É diferente mesmo. Depois você acostuma e tá, aí você começa a temperar do seu jeito, mas tem muito menos conservante mesmo, é uma doideira. Mas é isso, gente, essas são as lendas urbanas, eu espero que vocês tenham gostado desse chão da sala. Eu quero depois saber o pitaco de vocês no vídeo da Mulher de Vermelho, do Espírito Santo, sim, de Marilândia. Gente, Marilândia, conta pra gente, eu preciso saber. E manda pra gente depois, né? Vocês são nossos apoiadores queridos. Vocês podem mandar pra gente no Telegram, vocês podem mandar pra gente mesmo no Insta e falar se vocês forem do Clubinho do Pupiroto também. Contem pra gente lendas urbanas brasileiras que a gente tenha deixado de fora. Teve algumas também que a gente fez pro YouTube, né? Por isso que eu não coloquei aqui, tipo a Loira Fantasma, não pus, o Bebê Diabo e tal, porque então no YouTube o pessoal pode ver, né? Mas conta pra gente o que vocês acharam. E mais uma vez, muito obrigada pelo apoio, pela audiência, paciência e suculência. Por absolutamente tudo, a gente ama vocês e a gente espera continuar fazendo um trabalho legal pra vocês. Esperamos que gostem. E vem mais Spooky Halloween por aí. Spooky Halloween! Tchau. Beijos.